temos a honra e a alegria de ter aqui conosco no ciclo de estudos o professor José Pastore, uma das grandes figuras da vida universitária brasileira. Ele é professor de Relações de Trabalho na Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele desempenha um papel importantíssimo no debate público dessas questões todas, relacionadas à lei trabalhista, sindicalismo, emprego. Ele vem há muito tempo tratando disso. E ele é também membro da Academia Paulista de Letras, foi eleito para ela em 2003. Então, meu caríssimo pastor, nossos agradecimentos por atender o nosso convite. E a Ana vai começar a cutucar você. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Professor, como está o quadro de desemprego no Brasil hoje? Bem, Ana, o quadro de desemprego no Brasil certamente é o quadro mais dramático que o país tem pela frente. Nós temos uma imensidão de pessoas totalmente desempregadas, que ultrapassa a casa dos 13 milhões, e temos cerca de mais 13 milhões de pessoas que estão fazendo bico, não conseguem uma renda fixa, um trabalho estável, ou seja, nós estamos aí com cerca de 1/4 da nossa força de trabalho, de uma maneira muito franca, dizendo o seguinte: está passando por um sofrimento muito profundo. As famílias que enfrentam o desemprego perdem renda. Ao perder renda, devolve o seu apartamento porque não consegue pagar, tira o filho da escola particular, põe na escola pública, que nem sempre tem o mesmo nível, cancela o plano de saúde porque não aguenta pagar, vai morar com os parentes e, sobretudo, vive uma situação de frustração e indignidade, porque o trabalho é importante também, não é só para a renda, mas para a pessoa se sentir útil para a sociedade, para a família e para ela mesma, né? Então esse quadro é um quadro muito dramático, ele está muito longo. A recessão que nós tivemos nos anos 80 foi uma recessão também profunda, mas mais curta. Esta aqui está sendo mais profunda e mais longa. E isso está trazendo um quadro verdadeiramente desesperador para uma grande parte da população brasileira. E como é que você antevê o desdobramento disso? Quer dizer, para começarmos a reverter essa tendência, o que temos que fazer? Bolívar, seria bom se nós tivéssemos uma receita para reverter esse quadro depressa, né? Mas mesmo considerando que todas as reformas em andamento sejam feitas, mesmo considerando que o setor privado se anime de novo a investir, e mesmo considerando que o governo adquira um pouco de capacidade de investimento, porque nos últimos 5 anos o governo investia 2,7% do PIB, hoje investe 1% do PIB. Então, mesmo considerando que ele adquira algum fôlego, algum oxigênio, esse desemprego vai começar a diminuir, no meu entender, só a partir de 2020, 2021, e para chegar num dígito é bem provável que a gente tenha que esperar uns 2, 3 anos. Isso tudo correndo bem. Ou seja, o Brasil está numa situação bastante difícil a respeito desse quadro do emprego e do desemprego. É verdade que esse país de vez em quando surpreende, não é? Pode ser que... De repente... pode ser que você tenha aí... Tem dia que Deus é brasileiro, né? Tem dia que Deus é brasileiro. Pode ser que você tenha aí, daqui 1 ano, 2 anos, uma animação tão grande que aí os investimentos realmente se multipliquem, o crescimento econômico volta para casa aí de 3%, 4%, 4,5% e consiga ser sustentado, porque... Voo de galinha não adianta. É, isso mesmo, porque grande incógnita, Bolívar, veja bem, se o Brasil crescer de repente, de um ano para o outro, de menos 0,85, como provavelmente vai ser este ano aqui, para 3 ou 4, não vai haver energia, não vai haver estrada, não vai haver porto, não vai haver aeroporto, não tem condições. Quer dizer, são 20 anos que nós não investimos na infraestrutura do país. Exato. Então, por isso que eu estou
antevendo, infelizmente, que essa retomada do emprego vai demorar. Vai ser um processo sofrido e demorado, né? Você falando do ânimo, né? do instinto animal, como diz o Delfim, dos empresários privados, você sente que a reforma da Previdência, sendo aprovada, vai dar um ânimozinho? Eu penso que sim. Eu penso que no curto prazo, o principal impacto da reforma é psicológico. Uhum. Porque Claro. ela vai ter impactos de médio e longo prazo, mas no curto prazo vai ser psicológico. Mas é importante esse impacto psicológico. É importante porque há muito investidor interessado em investir nesse país aqui, porque esse país é grande, tem muito consumidor, dá lucro, dá para ganhar dinheiro aqui. Então, esse ânimo, eu acho que virá. E se depois você tiver logo em seguida a tributária, isso pode animar ainda mais. Se você começar as privatizações e ter atração de investidores nacionais e estrangeiros, vai animar mais. Por isso que eu falei, esse Brasil pode surpreender, né? O Tom Jobim dizia que não é para amadores, né? Temos que entrar no círculo virtuoso, como se costuma dizer, né? Eu tenho a impressão, mas a minha impressão é muito fragmentária, de que no nível micro, dentro de empresas, o pessoal está começando a tirar projetos da gaveta, né? Esperando esse momento. Eu espero. Com cautela, né? Eu espero que isso se concretize, mas o Brasil já faz uns 4, 5 anos que está em compasso de espera. Está sempre esperando acontecer alguma coisa, não é? Uma hora espera acontecer o impeachment, outra hora espera acontecer a eleição, outra hora espera acontecer a reforma disso, outra hora espera acontecer a outra reforma. E nesse compasso de espera, os projetos vão dormindo nas gavetas. Né? Então nós estamos precisando ter alguma coisa para dar uma virada nisso, porque o setor privado ele tem recursos para poder investir. Ele não está confiando muito. Né? O setor público confia muito, mas não tem recursos para investir. Então nós temos que encontrar um jeito dessa equação fechar. Né? E para fechar é preciso ter reformas, no meu entender, que realmente ressuscitem esse espírito animal do privado, porque o público vai demorar bastante para reaver a sua capacidade. Muito investimento externo nessas áreas de infraestrutura, né? Porque o Estado brasileiro ele despolpa, ele não pode investir nada. Não há nem dúvida. O capital estrangeiro tem um apetite muito grande pela infraestrutura no Brasil. É um Brasil que precisa de tudo, é muito diferente comparar o Brasil com um país como uma Suíça, uma Bélgica, onde a estrada está feita, a energia já existe, o telefone funciona bem. Aqui nós temos quase tudo para ser feito. Tudo para fazer. Né? E você sabe, no Congresso Nacional há 8 projetos de infraestrutura que, se eles forem aprovados e a regulamentação for bem feita para dar segurança para o investidor, esses 8 projetos, a estimativa é que eles poderão estimular investimento de mais de 1 trilhão de reais ao longo dos próximos 4, 5 anos. Coisas que já estão estudadas. E o capital estrangeiro tem um interesse muito grande pela infraestrutura. E conhece bem a situação brasileira. Conhece e sabe operar, né? Sabe operar. Muito bem. Ana? Se a gente conseguir fazer essa reforma e fazer essas estudações, esse 1 trilhão, como que ele vai gerar empregos no Brasil? A produtividade precisa aumentar também. Sim, a reforma da Previdência, economizando 1 trilhão, né, dá um certo fôlego para o governo começar a ter condições de investir novamente. E que ele invista nas coisas certas que dão emprego. Sim, o que é mais urgente nesse país aqui é a infraestrutura. Não é? Se ele investir em infraestrutura, a capacidade desse setor gerar emprego é muito grande. Porque a cadeia produtiva da infraestrutura é longa. Não é? Quando você vai construir uma usina elétrica, você não precisa só de fio elétrico, você precisa de ferro, de cimento, de equipamento. Então tem uma cadeia muito longa, ativa todo o setor de construção, todo o setor industrial, todo o setor de serviço, todo o setor de comércio. Então pode dar um estímulo muito grande. Agora, a Ana tocou num ponto crucial aqui. Além da gente ter um investimento, a gente precisa ter eficiência, ganhar eficiência, ou seja, ganhar produtividade.
Esse é um problema crônico que o Brasil tem. A produtividade do trabalho ela está muito baixa no Brasil. A produtividade do trabalho no Brasil é 1/4 da produtividade americana. Ou seja, você precisa, para fazer a mesma coisa, 4 trabalhadores aqui, enquanto nos Estados Unidos você faz com 1 trabalhador. A produtividade é baixíssima. E não é de hoje, não. São 30 anos que tem uma reta assim, horizontal, que não se mexe. É um verdadeiro eletrocardiograma de morto. E não mexe, a curva não mexe, não oscila. E é isso aí, é preciso ter um impacto grande nesse campo da produtividade. Isso nós vamos precisar investir muito em educação, investir muito em ciência, muito em tecnologia, muito em inovação, para poder sair dessa situação tão dramática no campo da produtividade.